E aí, rapaziada, tudo jóia? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu me deparei com um cenário durante essa semana, fazer alguns ajustes em um cliente que tem uma filial, né, e tem uma VPN fechada. Acabei encontrando algumas bizarrices e me motivou aí a gravar um vídeo rapidinho para mostrar para vocês uma maneira muito simples e fácil de fazer VPN, né? Provavelmente eu faço esse vídeo em 2 ou 3 etapas. A primeira delas eu quero mostrar basicamente como fazer a ligação entre a matriz e uma filial. O conceito da VPN é basicamente integrar duas redes locais ou mais redes locais que estão separadas fisicamente e essa integração se faz através de um túnel utilizando a internet. Então já tenho aqui o meu lab desenhado, né? Eu tenho a matriz, na matriz eu tenho a rede 192.168.100.0/24, e as minhas máquinas, as minhas estações, as minhas impressoras, os meus servidores, enfim, tudo dentro desta rede. Na minha filial eu tenho uma rede 92.168.200.0/24. Essas duas redes elas não vão conseguir se conversar uma vez que fisicamente estão separadas, beleza? Porém, eu tenho na minha filial um link de internet, que é por onde sai toda a minha comunicação da minha rede 200, e na matriz a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu preciso que essas duas redes se conversem. Tá? E a maneira mais prática de se fazer isso é através de uma VPN. Aqui tem, nessa imagem que eu peguei aqui na internet, tem algumas outras opções de conexão. Então, por exemplo, eu posso conectar direto do meu notebook, do meu computador na minha casa, em uma viagem. Eu posso conectar direto a um dispositivo móvel, né? Além da integração exata, específica, entre 2 ou 3 ou mais filiais. Claro que aí é um cenário um pouquinho mais complexo, a gente pode fazer um segundo, um terceiro vídeo, de repente, detalhando aí cada processo desse. Eu vou para a minha matriz criar um endereço de IP. Só um detalhe muito importante. Pelo menos do lado onde está vai ser criado o servidor de VPN, precisa de um IP público, tá? Isso é basicamente obrigatório. Existem maneiras de se fazer usando DDNS, etc. Até existe. O ideal é que você tenha um IP público aí, pelo menos do lado matriz, digamos assim, né? Ou do lado que vai ficar o servidor da VPN. Eu vou utilizar um IP aqui que eu já tenho configurado no meu VMware, tá? Na interface do meu VMware. Então, coloquei para simular exatamente uma rede, um IP público. 177.211.141.129/24 na minha Ether 1. Ok. Aqui do lado da minha filial eu posso criar isso através de um DHCP client ou setar manualmente também, mas eu estou partindo do princípio que na filial você tem aí um link da Vivo, da NET, qualquer outra operadora te entregando aí, e você conecta através de um PVPoE ou de repente um DHCP client mesmo. Beleza? Então, ok, vamos partir aqui para os ajustes, né? Eu preciso criar aqui a minha rede local, que vai ficar neste caso na minha Ether 2. Então eu vou criar um endereço aqui, 192.168.100.1/24. Isso vai ficar na minha Ether 2. Vamos aplicar. Ok. Eu vou criar aqui também na minha matriz um DHCP Server, que é para dar IP aqui para essas máquinas para a gente fazer os testes depois. Então, eu vou aqui, DHCP Server, eu estou fazendo isso da maneira mais rápida possível, porque a ideia aqui é mostrar em detalhes a configuração da VPN, tá? Então, estou preparando o cenário só para facilitar aqui. O gateway vai ser o 1, o intervalo pode ser qualquer um. Eu vou colocar aqui o DNS 1.1.1.1.
e o 8.8.8.8. Ok, pronto. Tem o meu DHCP Server, vamos testar esse DHCP Server. Se a gente ligar aqui a maquininha Linux, teoricamente ela deve pegar já um IP aí da nossa rede 9268.100.1. Enquanto isso, eu vou criar aqui também colocar um DNS Server setado aqui. 8.8.8.8 e criar uma rota de saída para a internet, né? Se eu for aqui em IP routes, eu não tenho uma rota de saída aqui para a internet. Então, eu tenho que criar uma rota padrão e dizer que para sair para 0.0.0.0, aí de duas uma, eu posso colocar a minha interface 1 aqui, ou posso colocar direto o gateway, né? O gateway da minha interface, da minha rede, né? Que está me dando internet. Então, pode ser aqui 177.211.141.2, no caso aqui, o gateway da minha rede, beleza? Não tem problema nenhum. Ok, vamos ver se a gente já tem internet aqui no nosso MikroTik, da matriz, ping google.com. Tenho internet, estou navegando a partir do MikroTik, beleza? Vamos ver aqui no nossa máquina cliente, terminal, IPADDR. E aí a gente já tem aqui 192.168.100.254, que é o IP ali do nosso DHCP Server no MikroTik. Joia? Será que a gente tem internet? Ping google.com. Não vai navegar, tá? Só quero mostrar isso aqui para vocês. Por quê? Porque a gente não criou o NAT aqui no MikroTik. Então, eu já tenho aqui, no Lise, eu já tenho o DHCP atribuído à máquina. E aí a gente vai aqui no IP Firewall NAT. E vamos criar um NAT aqui sem muita firula. Eventualmente eu posso marcar aqui a interface de saída, fazer uma série de configurações. Eu não vou fazer nada disso agora. Eu só vou dizer que tudo que vier para a internet vai ser mascarado. E voilá, temos internet. Só para confirmar, vamos abrir um navegador aqui. Esse IV, tá, gente? Eu peguei no site da Redes Brasil, uma máquina já com algumas imagens, com alguns ajustes feitos por eles lá, disponibilizado para a galera para download. Recomendo acessar google.com e temos internet, tá? Só um detalhe, essa minha máquina que eu estou usando para virtualizar aqui, ela não é tão parruda em recursos, então as coisas às vezes ficam um pouquinho lentas. Beleza? Então, ok, nós temos internet aqui. Vamos preparar o MikroTik do outro lado, né? Então, eu quero internet nele, vou colocar através do DHCP Client, já está aqui, já está com IP. Se eu pingar, ele já vai sair para a internet, porque no DHCP Client já está marcado para criar a rota padrão. Então, vamos lá, ping google.com. Eu já tenho internet, então meu DHCP Client aqui foi marcado, configurado para pegar tanto o DNS, né, usar o DNS do peer, quanto adicionar já a rota padrão. Não vou mexer nisso. Ok, a única coisa que eu vou criar aqui vou adicionar a minha rede, né, da filial, que é 192.168.200.0, mas aí nesse caso aqui eu vou usar o 1/24, que vai ficar sendo o gateway da rede, na interface 2 mesmo. Ok, repetir o processo, criar um DHCP Server, DHCP Setup, na Ether 2, na rede 192.168.200.0, o gateway vai ser o 192.168.200.1 e o intervalo ali, DNS Server, eu vou dar o 1.1.1.1 e o 8.8.8.8.
Ok, está criado o nosso DHCP Server. Por costume, tá? Eu acabo adicionando aqui os DNS também, nesse aqui já está. Beleza, vamos fazer o mesmo teste aqui para validar. Vou ligar essa máquina, ver se ela está pegando IP e se ela navega para a internet. Enquanto ela liga, eu vou já criar o NAT aqui. IP Firewall NAT. SRC NAT. Action Masquerade. Beleza? Fazendo isso, ou feito isso, a gente tem o cenário pronto aí para partirmos então efetivamente para as configurações da nossa VPN. Eu só quero mostrar para vocês aqui que assim que ligar a VM do outro lado, que essas duas redes elas não vão se comunicar. Se eu tentar pingar aqui da rede 9268.100.0 para um 9268.200.0, não vai haver comunicação, obviamente, porque nós estamos exatamente simulando o ambiente onde, como expliquei no início, né, fisicamente separados. Então não há uma conexão entre essas duas redes. IPADDR, vamos ver se pegou aqui, ó, IP 192.168.200.254, ping google.com. E voilá, temos internet. Beleza? Agora, se eu fizer um ping aqui, ó, ping 192.168.100.254, que é a máquina que está do outro lado, obviamente não vai haver comunicação. Se eu vier aqui, IPADDR, confirmo que o IP dela é 192.168.100.254, não vai pingar, não vai funcionar. Beleza? Ok, eu vou deixar essas duas máquinas ligadas aqui. Depois a gente vai usar elas novamente para fazer alguns testes. E aí, por onde eu começo? Normalmente, a VPN que eu costumo utilizar é a L2TP, tá? Então eu vou aqui em PPP, L2TP Server, eu vou ativar aqui, né? Por padrão no microchip ele vem desabilitado. Vou desmarcar o PAP, vou dizer que eu quero usar que é obrigatório o uso do IPsec, tá? Se eu colocar yes, o outro lado usando o IPsec vai autenticar, não usando o IPsec vai autenticar do mesmo jeito. Eu quero que seja obrigatório o uso do IPsec. Vou colocar aqui uma senha. E ok, tá desse lado aqui. Eu posso também marcar aqui que uma única sessão por host, né? Então eu não vou permitir a autenticação de várias sessões de um único host. No momento eu não vou fazer isso, porque eu quero fazer alguns testes. Eu poderia usar aqui o Allow Fast Path. Aplicar, ok. Feito isso, eu vou aqui em Secrets, vou criar o meu usuário. Então, vou criar com o usuário teste com a senha teste também. Teste. Vou dizer que o serviço é o L2TP. Profile, eu vou usar o Default Encryption. Aí vem alguns detalhes, tá? Para esse exemplo de hoje, eu vou atribuir um IP específico aqui para fechar esse túnel. Não vou criar um pool específico, um DHCP Server para isso, tá? Até porque a minha ideia aqui é fazer o túnel apenas entre os dois roteadores da matriz e da filial, né? Depois a gente aborda aí, naquele cenário mais complexo, uma maneira de trabalhar com vários usuários, com autenticação pelo Windows, direto pelo Windows, direto pelo Linux, enfim, pelo Android, etc. Então aqui eu vou dizer que o meu local address vai ser o 10.0.0.1 e que o meu remoto vai ser o 10.0.0.2. Beleza? Beleza. Defini senha, defini o usuário, defini o serviço, escolhi qual profile vai ser utilizada e o endereço local e o remoto. Isso direto aqui no secret, né? Ou seja, no usuário.
Em Profile, eu não vou mexer em nada a princípio, eu vou deixar tudo padrãozinho. Depois a gente pode fazer alguma brincadeira aí. Teoricamente, tá? Teoricamente é isso, para fechar o túnel do lado do servidor. Do lado cliente, eu vou em Interface, adicionar L2TP Client, VPN, matriz filial. Matriz é com Z, né? Bonitão. Beleza, no dial out, eu vou dizer para onde eu quero me conectar, qual o IP do meu servidor. Lembra que eu disse que você necessariamente precisa de um IP público? É exatamente por isso, porque se lá na minha matriz eu não tenho um IP público, eu estou nateado, eu não vou conseguir alcançar esse roteador de uma maneira direta. Beleza? Eu teria que usar um DDNS. Então eu vou lá em 177.211.141.129. Foi o IP que nós definimos do lado do servidor, certo? Só para conferir, 177.211.141.129. Beleza, beleza. Eu disse para onde eu quero ir, agora qual usuário que vai autenticar? É o teste com a senha teste. Settings, hide password, ok. Profile, default encryption. Keep alive eu vou deixar padrão. Aqui também não vou mexer em nada. Usar o peer DNS, vou manter em null. E aí aqui, ó, use IPsec. Qual a secret do IPsec que nós colocamos do outro lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Isso aqui seria para ele só conectar quando houvesse uma requisição de pacote, eu não costumo marcar. E o adicionar rota default, eu não costumo marcar também. Vou desmarcar o PAP e vamos aplicar. Teoricamente, se tudo estiver ok, temos conexão. Beleza? Ó, pode ver aqui em status, aqui ele já me deu que local address, ou seja, local filial, né? É o 10.0.0.2 e com o remote, que está na matriz, o 10.0.0.1, assim como nós definimos lá na secret, né? Ou seja, do lado servidor, o local é o 1, do lado cliente, o local é o 2, beleza? Então, assim, eu tenho o meu túnel fechado. Se eu der um ping aqui lá para o meu 10.0.0.2, que é o lado da minha filial, opa, eu deveria ter dado um ping aqui, né? Ping, ponto. Eu tenho comunicação, então os meus roteadores, ou seja, o meu roteador, a minha borda da minha matriz com a borda da minha filial, estão se falando. Será que eu já consigo conversar com as minhas redes internas? Vamos testar? Eu vou pegar aqui o roteador que está na minha filial e vou pingar para a matriz. Vamos ver. Ping 192.168.100.254. E, obviamente, eu não tenho comunicação. Por quê? Porque eu não criei as rotas, né? Eu preciso definir rotas para que essas redes conversem sobre ou a partir do túnel VPN. Tá? Então, eu preciso vir aqui na minha matriz e dizer que para alcançar a rede 192.168.200, que é a rede do lado da minha filial, .0/24, eu preciso navegar ou preciso ir. Aí tenho duas opções, tá? Você pode usar aqui a sua interface. Se eu der um aplicar, ele já diz que está alcançável. Ou eu posso colocar o próximo salto, tá? Então, assim, se eu tenho um IP fixo do outro lado, 177.211.141.130, eu estou alcançável também. Se eu não tenho um IP público fixo lá do outro lado, por exemplo, eu tenho uma conexão Vivo Fibra, por exemplo, normal.
eu não vou colocar o IP, porque se eu mudar, né, a partir do momento que desligar o modem lá, quando ele subir de novo, provavelmente ele vai autenticar com outro IP. Então eu acabo marcando a interface aqui. Mas eu estou partindo do princípio que você tenha o IP público dos dois lados e fixo, tá? Que não vai mudar. Então, beleza, está alcançável. Se eu pingar agora da minha matriz para a minha filial, teoricamente, é para ver essa comunicação. Será? 192.168.200.254 e voilá, tenho comunicação. Se eu fizer o caminho inverso, ou seja, da minha filial pingar para a minha matriz, já tinha feito esse comando, ó, ainda não vai funcionar. Por quê? Porque eu preciso criar a rota inversa, tá? Não basta eu criar a rota só de ida, eu preciso criar a rota de retorno. Beleza? Então, eu vou lá no microtik da minha filial, IP route, e vou criar minha rota de retorno. Para alcançar a rede 92.168.100, que é a rede da minha matriz, .0/24, eu vou utilizar o gateway 177.211.141.129, que é o próximo salto no sentido contrário. Será que agora nós vamos pingar? Olha lá, já começou o ping aqui a acontecer. Tá? Então, eu estou com a máquina nesta rede 200.0, que antes nem passava, né, daqui, só ia para a internet, sairia para destinos da internet. E nós fechamos um túnel aqui entre esses dois roteadores, né, através do IP 10.0.0.1 ou 10.0.0.0/30, né, uma rede /30, apenas para fechar o túnel, e através desse túnel agora essas redes elas se comunicam de maneira segura. Tá? Esse cliente que eu mencionei no início do vídeo, precisei fazer alguns ajustes na rede dele, e ele tem, por exemplo, o servidor de AD na matriz, e os usuários do outro lado fazem as suas autenticações na rede através da VPN. Funciona tranquilamente. Mas o que eu queria mostrar inicialmente para vocês era isso, tá? O funcionamento de como criar de uma maneira muito simples, muito fácil a VPN, né? Para fechar aí entre matriz e filial. Beleza? Eu vou ficando por aqui por hoje. Depois eu vou manter esse lab aqui, tá? E posteriormente vamos implementar aqui, vamos complementar ele, tá? Vamos criar aqui algumas políticas de segurança, mais alguns esquemas de roteamento e criar, por exemplo, usuários para autenticar direto a partir do Windows, direto a partir do Linux, a partir do Android, etc. Para ter aí um servidor de VPN, digamos que um pouco mais flexível. Imagina que eu tenho o meu funcionário precisa trabalhar de home office, a minha diretoria precisa ter acesso à rede interna a partir, de repente, do próprio celular, etc. Beleza? Era isso que eu queria mostrar. Abraço, fiquem com Deus.